a semana passada falei sobre o genoma, falei sobre o DNA de Deus e falei sobre um novo cromossomo, uma ordem cromossômica dada pelo Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Falei também sobre os livros que serão um dia abertos, que pode ser uma boa tese, uma boa teoria, que serão os códigos escritos nesse genoma. No genoma, no DNA, está tudo que você é. O teu jeito de ser, teus caracteres hereditários herdados, logicamente, dos pais, como você se comporta. No genoma está o jeito que você fala, está tudo gravado, como o que você fala, o que você pensa. São códigos que estão no DNA. E um dia esses livros serão abertos, porque as pessoas que não aceitaram a Jesus, elas não foram regeneradas. Vocês entenderam isso? E eles serão analisados. E a ciência diz que o genoma humano são livros, códigos escritos. Códigos escritos. Falei também de que quem aceita Jesus está num livro só. Os livros é para quem não aceitou a Jesus. Mas quem não foi achado no livro da vida vai ser julgado. Mas existe um cromossomo sobrenatural do Pai, que é o livro da vida. Então, se eu estou escrito num genoma de Deus, é porque eu fui regenerado em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então você não vai ser julgado. Quem entendeu isso? Quando ele diga, você um dia vai ser julgado por todas as palavras que você fala, diga, não. Você não vai ser julgado, a não ser que você não esteja em santidade quando Jesus vier arrebatar a igreja e você se perca e fique na grande tribulação. Esse é outro tema. Mas quem está em Cristo não será julgado nem por pensamentos, nem por palavras, nem por atitudes. Quem crê nisso? Eu posso até ter um pensamento pecaminoso e ter um pecado, mas se eu digo, o Senhor me regenera, me salva, me liberta, me transforma, automaticamente eu sou limpo. Quem crê nisso? Paulo diz, abusaremos da graça por não estarmos agora na lei? Não, de jeito nenhum, vamos ver em santidade. Porém, essa é a glória, não é vantagem, é a glória que temos. Que o genoma, o DNA de Deus, a genética de Deus te alcançou e isso te dá a liberdade de você ser regenerado, né? Aqui em vida e glorificado no dia do Senhor. Você será glorificado. O teu corpo será transformado num corpo incorruptível de glória. Você crê nisso, gente? Eu estou percebendo assim em igrejas que eu falo de arrebatamento, de coisas assim, voltadas para a escatologia, para o céu. Tem muita gente que parece que nunca escutou sobre isso. Querido, nós vamos para o céu. Nós vamos ser glorificados, já regenerados, mas glorificados. E esse corpo que está na corruptibilidade se transformará num corpo incorruptível. Se revestirá da incorruptibilidade. E esse corpo será glorificado. E seremos como Ele é. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Muito bem, então, há códigos sobrenaturais. Eu vou falar de algo aqui em Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel para, vamos dizer assim, continuar essa mensagem, para que possamos entender esse mistério glorioso. Pode colocar aquele fundo, por favor, se tiver aí. Ezequiel 28 diz assim, versículo 13. Depois vamos para Êxodo 28. Diz assim no versículo 13 de Ezequiel 28. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, vocês vão contar, quando eu digo uma pedra, vocês vão contar um, mas uma pedra você vai contar dois. Então eu vou começar. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Quantas pedras? 9 pedras. 9 pedras. Olha o que diz aqui para terminar. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos.
no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim Mashiach, tu eras querubim ungido da guarda. Olha só, um querubim ungido da guarda. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Abra sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 28 também. Alguém está aqui hoje, dá glória a Deus. Êxodo 28, agora vemos o peitoral do sacerdote. O peitoral do sacerdote. Diz aqui em Êxodo 28, versículo 15: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, a farás de ouro, o estofo azul, púrpura, carmesim, linho retorcido, o farás. Quadrado será o peitoral, e duplo será de 1 palmo do seu comprimento e 1 palmo da sua largura. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. Vocês vão falando agora. A primeira ordem é sárdio, diga 1. Sárdio, topázio, carbúnculo. Depois continua a segunda fileira. Esmeralda, safira, diamante. Mais uma, jacinto, ágata, ametista. Por último, berilo, ônix, jaspe. 12. A outra eram quantas? 9, aqui era são 12. Ou seja, faltam 3 pedras. Faltam 3 pedras. No peitoral, no sinete do querube da guarda, o querube ungido, haviam só 9 pedras. Só que no peitoral do sacerdote haviam 12 pedras. Essas linhas traziam a excelência do sobrenatural de Deus. Coloca aí rapidinho, mais ou menos como era o peitoral. Tem essa imagem? Jonatas colocou a imagem? Vê se está aí essa imagem do peitoral. E joga aí. Tá bem claro, mas dá para ver. Filma essa imagem aí, fazendo o favor. Em sequência, tão lindas as 4 fileiras de 3. Está em inglês aí. Mas cada uma dessas pedras simboliza uma tribo. O 12 nós sabemos que é um número especial de governo sobrenatural, sempre ensinamos isso. Mas preste atenção, esse peitoral é símbolo de um código. As cores em si é símbolo de um código. Muito bem, aí melhorou. Quem já viu esse código aqui, o QR Code? Coloca aí a imagem de QR Code, está aí, é moderna essa imagem. Olha aí, quem já viu essa imagem aí? Para que serve isso aí? Quem já viu isso? Esse é hipermoderno. Nos mais antigos, dos anos 60, 70, 80, 90, não tínhamos ideia disso. Mas isso hoje em dia é normal para os jovens. É ou não é? Os jovens fazem isso via celular. Decodificam coisas. Pagam boletos. Veem vídeos. Enfim, que mistério é nesses quadradinhos? Aí há códigos. Códigos secretos. Que só com o aparelho, lógico, o seu celular pode abaixar o QR Code e você pode ler qualquer coisa. Que mistério há, que mensagem há. Pode haver um livro ali escrito. Pode haver algo profundo que nós não sabemos. Eu peguei aleatoriamente na internet esse código. Então preste atenção. Os códigos do peitoral e do sinete eram códigos espirituais. A linhagem das pedras e das cores são códigos espirituais. Alguém me acompanha aqui? E tanto no de o querubim, tanto no do sacerdote, essas cores são ordenança e estrutura de segredos escondidos. Agora, eu falei a semana passada sobre DNA. Quem estudou um pouquinho sobre genética, lembra de
adenina, timina, guanina, citosina. Quem lembra disso? Levanta a mão. Poucos. Cadê a turma do Enem, meu Deus do céu? Amém. Esses códigos genéticos, eles misturados também, são os códigos que formataram você. Há um código diferente para cada pessoa. Mesmo que saiam do mesmo útero, mesmo que sejam gêmeos, há um código diferente. Coloca aí um exemplo de código de genética. Olha só, coloca aí. Está bem colorido, eu coloquei. Olha só. Parece que tem sentido. Isso é um código de uma genética, de alguém, de um DNA, de ácidos nucleicos de alguém. É assim que aparece o código genético. É algo tão misterioso. Cada cor misturada, cada cor em sequência de adenina, timina, citosina e guanina são códigos secretos. O peitoral é uma representação, por favor, é uma representação de um código secreto de um genoma. Amém, querido? Que quem vê não vê nada, mas quem sabe decodificar isto aqui, e a simbologia que há é algo tão profundo, que só o Espírito Santo para te fazer decodificar o que Deus está falando com as cores. Quem lembra de Jacó, quando a José, que criou inveja entre os irmãos, ciúmes entre os irmãos, porque deu o que para ele? Uma capa colorida. E eu sempre leio a história desde que ele diz, bendita capa colorida, lhe custou praticamente a vida, no sentido de não estar mais com a sua família. Mas o que aconteceu? Jacó deu uma capa colorida para o seu filho, porque essa capa colorida era um código, era um emblema de, não de QR Code, mas era um emblema de algo espiritual. Havia um código espiritual dado a José. E os carnais dos irmãos não souberam decodificar e não souberam entender. E José, que depois se torna Zafenate-Paneia no Egito, entendeu esse processo e o decodificou e se tornou salvador do mundo. Quem está entendendo? Quem lhe deu essa autonomia? Bom, há alguns estudos, há coisas rabínicas, principalmente em inglês e em espanhol. Há muito mais riqueza do que em português. Eu louvo a Deus porque sei pelo menos falar espanhol. E há rabinos que afirmam que Jacó, quando viu a escada de anjos subindo e descendo, quem está ligado? Ele teve revelações de coisas celestiais e de códigos sobrenaturais. A escada era um símbolo de acesso. Preste atenção, o diabo sabe disso. É por isso que nessa última hora, os códigos no cotidiano vão fazer parte do dia a dia na New World Order, que é a nova ordem mundial. Facilmente, daqui para frente, você vai ter e vai precisar de códigos para acessar banco. E saiba de uma coisa, em breve desaparecerá o papel. Em breve haverá códigos para entrar em hospital. Haverá códigos. Você já faz isso. Teu cartão tem um código. Você não sabe, mas nessa tarja do banco há um código. Só que isso vai ser implantado em pessoas. Quem me acompanha? E em breve tudo funcionará com base de códigos. Só que existe um código maligno e existe um código espiritual de Deus. O que acontece com o meu genoma? Se isso aqui tem outra imagem de código genético, coloca aí, por favor. Olha só que mistureba é essa, gente. Esse é de outra pessoa, pode ser de um rato, pode ser de uma pessoa, pode ser de uma planta, pode ser de um ser vivo. Tudo que tem genética, tudo que é formado de DNA, uma planta tem DNA, uma ervilha tem DNA, um feijão tem DNA. Numa semente, você pega uma sementinha, pega uma semente de mostarda. O que é uma semente de mostarda? Mas você não sabe, há um código secreto dentro dessa semente. E tem ordens e comandos. Ao ponto dessa semente ser jogada em terra e automaticamente, quando começa, todos os minerais, tudo que é necessário, hidrogênio, oxigênio, tudo isso começa a desenvolver e a ler-se a leitura desse código e a ordem desse comando é: produza uma planta.
E começa a desenvolver código para caules, códigos para raiz, código para folha, código para fruta, código para tudo. Há um código designado para um DNA. Quem entendeu? Agora, você humanamente tem códigos no teu DNA e está aí uma prova de códigos. Só que o peitoral está dizendo, ei, assim como há um código de um genoma humano, existe um código sobrenatural de Deus para você. E eu vou lhe falar, quando você aceitou a Jesus, você recebeu esse código novo no seu espírito. E o Espírito de Deus, que fala ao seu espírito, ei, agora você é filho de Deus. Ele também te confirma que você é filho agora de Deus. Você é filho de Deus? É o mesmo que te guiará a toda a verdade e toda justiça. Ele vai te guiar. Sabe por quê? Porque o Espírito te aprofundará na revelação, ou discernir espíritos, para que você decodifique o que Deus colocou no teu coração. Você já está salvo, amém? Glória a Deus, você já alcançou o céu. Mas vou lhe falar uma coisa, há muita coisa que vai acontecer na sua vida que não vai ser ainda no ambiente céu. Há muitas coisas que precisam acontecer agora. Quem entendeu? Acho que você não entendeu. Lá no céu tem rua de ouro. Quem crê nisso? Pelo menos simbolicamente ou simbolizado pelo ouro. Mas há coisas que vão acontecer aqui na terra no que diz a excelência. No céu fala de diamante, de pedras preciosas, isso significa excelência, significa deidade. Mas aqui nessa terra ainda há coisas que vão acontecendo no tocante à deidade e à excelência. Então o que acontece? Deus tem me falado claramente, porque eu tenho orado para isso, e muitas coisas que eu em jejum tive revelações, comecei a interpretá-las no Espírito. E eu vou lhe falar uma coisa. No jejum há coisas que acontecem que você não entende e não vai entender nunca. Nunca, nunca. Ou talvez mais para frente entenderemos. Mas há códigos espirituais. Eu vou lhe falar algo que Deus me falou lá no monte, assim claramente. E hoje eu estou começando a entender. Agora estou começando a entender. Deus me disse, há códigos espirituais para a prosperidade. Há um QR Code espiritual para a prosperidade. Que se teu espírito, tua alma não ler esse código, nada vai acontecer. Há código, sabe para quê? Para paz, para harmonia, para a bênção, para equilíbrio emocional. Sabe que há código, sabe para quê? Para perdão, porque tem gente que não tem esse código do perdão na sua alma. E vive amargurado sempre, porque não sabe decodificar a mensagem do perdão. Alguém está me entendendo? Como decifrar isso? Como decifrar? E isso não vai ser humanamente feito. Há probabilidades de alguém trabalhar a vida inteira e se esforçar e se matar trabalhando e nunca prosperar e nunca decodificar-se na bênção de prosperidade que Deus lhe deu. Há alguém que vai morrer. E eu já vi gente chorando em velórios, porque não conseguiu perdoar, e depois quando já o familiar estava descendo à sepultura, veio o peso por não ter perdoado, porque não quis, porque não entendeu a decodificação do que é perdão. Eu vou lhe falar, perdão é um código. Perdão é um código, que se você não fizer essa leitura, e a tua alma não fizer essa leitura, e o teu espírito não entender isso, isso nunca vai acontecer. Entender o que é gratuidade é um código. É por isso que às vezes começamos a entrar em religiosidades, entramos em legalismos. Por quê? Porque deixamos de ler e fazer a leitura da gratuidade, da graça. E as pessoas se tornam religiosas, porque há tanto crente religioso. Percebeu isso? Já percebeu como o crente gosta de acusar? Sim, todos nós temos essa tendência de acusar. Por quê? Porque vamos nos decodificando da gratuidade, sendo que foi a maior virtude que recebemos, o perdão de Deus e a graça. E nós às vezes vamos deixando de ler códigos. Existem códigos para a família.
Existem códigos para bons negócios. Existem códigos, sabe para quê? Me atrevo a dizer isso porque foi revelação de Deus. Para a atração. Quem já ouviu falar da lei da atração? A lei da atração. A física quântica fala sobre isso. Isso Deus já está falando há muito tempo. Estes sinais seguirão aos que creem. Eu não vou precisar correr atrás de bênção. Elas vão vir até mim. E vão me alcançar. Códigos espirituais. Eu vou falar para você. Nesse ano de 2020, eu estou declarando em nome de Jesus, queira alguém entender ou não, eu vou me esforçar para isso, eu vou entrar em mistério com Deus, e eu quero que você entenda isso. Códigos espirituais vão começar a ser revelados na sua vida, na sua família, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Não permito que nada fora do que é do Espírito venha à minha vida. Só aquilo que é do Espírito. E o Espírito com o meu Espírito vai confirmar que eu sou filho de Deus. Eu profetizo para você códigos espirituais revelados para a prosperidade. Ei, há um código para a saúde. Há códigos para a saúde. Até hoje o médico e a ciência podem se perguntar, como essa pessoa estava em fase terminal e do nada volta. Eu escutei um testemunho há poucos dias na internet de alguém que estava há 20 anos em coma. É possível isso? Voltou. Como é possível? E tem uma história de um tal de Lázaro que estava 4 dias sepultado e voltou. Porque a vida também é um código. Porque tem gente que vai morrer e nunca decodificou sua própria vida. Nunca entendeu sua própria vivência. E deu voltas e nunca decodificou-se na direção do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você me entende, mas tua vida tem sentido, tem propósito, tem desígnio, tem tesouros, tem glória, tem unção. Quem recebe isso, dá glória a Deus. Então se prepare para um novo tempo de códigos revelados da parte do Senhor. Diga comigo, conhecimento. Segunda coisa é entendimento. Diga entendimento. Terceira coisa é discernimento. E a última é revelação. Esses 4 estágios Deus está trabalhando na minha vida. Meu povo perece por falta de... Só que o conhecimento dá entendimento. O entendimento dá discernimento. E o discernimento dá revelação. Sabe o que está faltando na igreja para que haja revelação? Falta conhecimento. E tem gente que está perecendo por falta de conhecimento. Conhecer. E não é conhecer qualquer coisa. É conhecer o quê? A verdade. E a verdade vai te tirar da Matrix. A verdade vai te tirar da sistêmica. A verdade vai te tirar da ordem deste mundo que jaz no maligno. Vai te tirar para você ter liberdade em Cristo Jesus. Sabe o que está faltando hoje em dia? Conhecimento da verdade. Quem conhecer a verdade vai ser liberto. Quem dá glória a Deus por isso? Se você quer receber isso, aplaude o nome do Senhor Jesus. Tem gente que diz que, como o João apresentou, a cidade santa é feita de pedras preciosas, jaspe, berílio, você vai ver, jacinto, não é isso? Rubi, não é? As mesmas pedras estão na cidade santa. Queridos, a cidade santa é também um código. Ah, mas não é uma cidade literalmente? É um código espiritual. Nós não podemos entender as coisas espirituais apresentadas nessa linguagem antropomórfica, antropopática, que é uma linguagem para nós entendermos. Não, mas diz a palavra que lá, cidade santa, as portas são de pérola. Quem já leu isso? Está na Bíblia, não está? Tá? Diz que são pérolas. Então me diga, de onde saem as pérolas? Quem sabe de onde tiram-se as pérolas? Que tamanho de ostra tem no céu, gente? Alguém pode me dizer? De que tamanho são as ostras do céu? Se tem pérola, tem ostra. E alguém pode falar assim, bom, de onde vieram essas ostras? É linguagem figurativa, não se iluda com linguagem figurativa. Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo, se eu falo com linguagem terrena para que entendam,
O que vai ser de você se eu te revelar as coisas do céu? Por isso que eu gosto mais de Paulo, que diz assim: vi coisas que olhos nunca viram. Ouvi coisas no céu que ouvidos nunca ouviram. E aquilo que nunca desceu ao coração do homem é o que Deus tem preparados para aqueles que guardam a sua palavra. Sabe o que está acontecendo? Vai começar um mistério de Jeová a ser revelado. Eu declaro que tem gente aqui que se perdeu na sua missão, se perdeu no código, lhe faltou a leitura do código. Mas graças a Deus, pode acender tudo. Deus está dizendo, vai vir um tempo onde o Senhor vai começar a dar espírito de decodificação. Para externar melhor, vai vir um espírito de revelação. Sabe o que vai acontecer com essa igreja? Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Está vindo espírito de discernimento de espírito. E para quem não sabe, os dons de revelação é dom da palavra, dom da ciência e dom de discernimento de espírito. Sim, tem línguas estranhas, tem tradução de língua, tem dom de profecia, tem dom de cura, tem operação de maravilhas e tem dom da fé, 9 dons. Mas os da ciência ou da revelação são o dom da palavra. Sabe o que significa isso? A palavra vai começar a te revelar. A palavra vai começar a te dar códigos. E eu vou lhe falar, se você é um amante da palavra, não somente escute a pregação de alguém. Eu sei que você coloca na internet, às vezes, um pregador. E você diz, não, que pregador abençoado. Eu escuto vários ungidos. Um deles, por exemplo, é Estevão Fernandes, como que chama? Hernandes Dias Lopes. É um cara que eu tenho liberdade para escutar, que não vai falar abobria. Hernandes Dias Lopes. Esse é um cara que eu tenho prazer em escutar, porque vai pregar palavra. Vai pregar evangelho. E aí vai. Preste atenção. Só que a tua fé não é com base nisso. A decodificação não é só com base nisso. Você escuta a palavra aqui, amém ou não? Escutam pregações. Só que a tua vida para decodificação não nasce disso. É na meditação. É em pegar a Bíblia. E pegar a Bíblia com fé. E a decodificação começa na ação de esquadrinhar. Sabe o que está faltando hoje em dia para a gente ter mais revelação? É ter momentos com a palavra. E você vai ler a história uma vez, 2 vezes. Para entender a missão da igreja, eu estou lendo Efésios, e acho que eu vou ler umas 200 vezes Efésios. E as 200 vezes que eu ler Efésios, vai ser de uma maneira diferente. Porque há códigos. Você lê Salmos, e lê Salmos, e lê Salmos, há códigos espirituais. Você vai ler Provérbios, e o código da sabedoria vai vir para você. Só que tem gente que não tem esse costume de ler e decodificar. E Deus está falando, eu preciso que você tenha a revelação através da ação de esquadrinhar a palavra e de meditar nela de dia e de noite. Ou seja, uma igreja amante da palavra é uma igreja que vai ter revelação. É uma igreja que vai crescer em revelação. Virá, além da palavra, sabe o que? O dom da ciência. Sabe o que é ciência? É começar a ter uma virtude sobrenatural de conhecimento dentro do meu ser. É um dom. Porque existem ciências naturais e ciências terrenas. Mas existe uma ciência de Deus. E essa ciência vai começar a vir. Tem gente aqui que nesse próximo ano, ele vai estar confuso, não sabe como pagar as dívidas. E de repente, lendo a Bíblia, escute bem o que eu vou lhe falar. Lendo a palavra, esquadrinhando, vai se abrir um véu. Ele vai falar, o veio para a sua prosperidade está aqui. Quem recebe isso em nome do Senhor? Se você recebe, aplaude e exalte o nome do Senhor.
Tem gente que vai andar conturbada, angustiada, com problemas emocionais. E lendo a palavra, vai vir a decodificação e falar um código espiritual, ou de arrependimento, ou de perdão, ou de cura. E a pessoa vai entender, vai falar, meu Deus, a palavra revelou-se à minha vida. Vai acontecer tal coisa. Lendo, esquadrinhando. Vou falar de novo. Escute, sim, escute. Porque isso vai fortalecer sua fé. Ouvir a palavra fortalece sua fé. Mas esquadrinhar a palavra traz revelação. Quem entendeu? Então você vai ter que aprender a decodificar. Pai, eu quero prosperar esse ano. Comece a decodificar. Sabe por quê? Porque aqui está o leitor. Pip. Que o código vai ser lido. Não sei se aconteceu com você. Há quanto tempo não acontece com você? Lágrimas caem. Agora as lágrimas caem no meu óculos. Antigamente que eu sabia, podia ler. Caíam diretamente nas páginas da Bíblia. E várias páginas estão literalmente com furos por lágrimas. Agora caem no óculos. Tenho que tirar o óculos, limpar o óculos. Por quê? Porque estou lendo e algo é decodificado. Eu digo, yes, eu entendi. Alguém que ama a palavra de Deus? Que nesse ano você possa falar, Senhor, eu quero ter leitura. Para terminar, esse querubim ungido tinha 9 pedras. Não vou falar das pedras, embora cada uma simbolize alguma coisa. Aí vem 3 pedras acrescentadas para o peitoral. 9 era uma gestação, 9 é gestação. Nessa gestação esse querubim se perdeu, se rebelou. Mas se levanta um sacerdócio, e nesse sacerdócio levítico, o qual já passou, se levantou uma nova decodificação. Inclusive, preste atenção, as cores do tabernáculo são as cores da codificação de um genoma. O próprio tabernáculo, isso tem que ser uma visão espiritual para entender. O próprio tabernáculo é uma célula, onde o santo dos santos é o núcleo, e onde a arca é o genoma de Jeová, onde ao redor da tenda é a membrana, e cada utensílio, que estudou o que é uma célula, desde mitocôndria, complexo de Golgi, todos, cada um dos utensílios tem uma simbologia. Eu vou trazer esse estudo, é coisa louca. Cada um desses utensílios, ou seja, o tabernáculo é uma célula. A menor partícula que possa existir de um ser humano, mas porém, organicamente, agora porém, o santo dos santos é o núcleo, onde está o cromossomo, onde está o genoma de Deus, onde está a ação dos teus caracteres hereditários, e aí onde Deus quer trabalhar, é no santo do santo, no meu núcleo, no meu genoma, onde Deus vai falar, Natanael, a partir de agora você é meu filho, e começa uma geração nova. Eu agora sou ministrado, e eu quantas vezes disse, Deus, para que essas cores, para que esse negócio, para que o outro? Decodificações, Deus está falando com símbolos, Deus está falando com imagens, Deus está falando com pedras, Deus está falando com cores, com coisas terrenas, para nos mostrar códigos sobrenaturais, o código da glória, o código da abundância, o código da prosperidade, o código da multiplicação, está tudo ali, e isso está vindo para a sua vida. Se você quer, receba em nome de Jesus. Preste atenção, para terminar, o código do avivamento. Quanta gente tem lutado por um avivamento? E parece que não funciona. Tem gente que ora e não funciona. Quem já percebeu, parece que às vezes os céus se fecham. E parece que você ora, quer falar em línguas e não flui. E há momentos que fica assim, mais calmo, não é? Mas tem hora que começa um processo. O que aconteceu no meu país em 1909? Um grupo de estudantes, no estudo bíblico, leram Atos 2 e perguntaram para o pastor, que era um pastor tradicional, da igreja metodista episcopal. Falaram, o que impede que nós possamos sentir essa unção em nossas vidas? E Willis Collins Hoover, que estava presidindo, um americano, disse, nada.
que ele declarou? O sacerdote declarou que nada, então ele deu acesso. O que aconteceu? Em cada um dos poucos que estavam ali, se despertou a glória desse código. O Espírito Santo os guiou para orar. Quando de repente veio um vento glorioso e começou a batizar com o Espírito Santo. Muita gente escuta, escutou isso? Esse irmão é louco. Não, são códigos. Línguas estranhas são códigos celestiais que não podem ser lidos. É por isso que quem tem esse scanner de R-Code espiritual é capaz de escutar o Inácio falando em línguas e fazer a leitura desse código e ser tomado num outro dom chamado tradução de línguas. Quem está entendendo isso, gente? E alguém se levantar, porque eu já vi como criança em avivamento na minha terra, alguém lá nos fundos, mas coisa genuína, coisa não combinada. Sons de códigos celestiais. E aqui na frente, meu povo, assim digo eu, o Senhor. Dá um arrepio. O que acontecia? Códigos sendo decifrados. Leitura de código, tradução de língua é leitura de um código de línguas. É por isso que a pessoa que fala em línguas precisa decodificar. Paulo diz, precisa traduzir as línguas, porque senão esse código fica com você, você fica achando lindo, mas você não o deduz, você não o traduz, você não o decodifica, só que Deus está mandando uma mensagem para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito, e às vezes é uma mensagem, é um código que vai dar um giro de 180 graus na sua história. E eu vou lhe falar, coisas espirituais vão ser ministradas e reveladas na sua vida. Se alguém que tem que pagar esse preço, eu sou essa pessoa. Em nome do Senhor, eu vou entrar num processo onde eu digo, Senhor, eu quero revelação de coisas sobrenaturais. Cansei da monotonia, cansei da mesmice. Há algo a mais de Deus para a nossa vida. E se abrirão portais, e se abrirão acessos para coisas gloriosas. Quem entende isso, dá glória a Deus. Quem acredita que há algo a mais de Deus para a sua vida. Então se prepare, porque isso é o que nós precisamos fazer. Nele estão escondidos todos os tesouros, diz a palavra do Senhor em Colossenses. E esses códigos estão aqui. Estão aqui. E nós vamos ter que decifrá-los. E entendê-los. E recebê-los para a glória do Senhor Jesus. E a igreja vai crescer em ciência. Queridos, eu gosto de agitação. Ontem pulei, dancei. Mas a igreja não vive disso. Gostou da uiva? Uhul! Maravilha. Mas a igreja não vive disso. Se eu digo para vocês, pulem. Sim, podemos pular aqui a noite toda. Mas a igreja não vive disso. A igreja vive de revelação. Há códigos espirituais aqui para a minha vida. E eu preciso entendê-los. Querido, e principalmente o que Deus tem para minha vida. O que Ele quer comigo. Não posso andar mais perdido. Qual é o potencial que Ele entregou na minha mão? Não ando por qualquer vento de ideia, não. Há uma revelação. Há uma revelação no Espírito. E essa revelação precisa estar no meu coração. Quem entendeu isso diz amém. Que o Senhor te guie a toda a verdade e a toda a justiça. Até a igreja, na sua sistêmica, entrou na matrix da sistêmica humana. E ser crente para muitos é esse perfil. Um perfil humano. Ser crente ou ser igreja é esse perfil. Não quero mais isso. Quero o código sobrenatural do que Deus tem para a minha vida. Amém? Quem recebe isso? Então se prepare, porque Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Você crê nisso? Você recebe isso em nome do Senhor? Já pensou o código da saúde? Chegar num doente na UTI, pá! E ele ser levantado?
É por isso que o Pedro falou assim: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, o código da saúde, é em nome de Jesus Cristo. Pá, levanta-te. E o homem se levantou e entrou pulando e glorificando a Deus no templo. Quem crê nisso? É por isso que tem gente que você vai tocar na cabeça dele e ele já vai sair falando em língua estranha, já vai se converter e já vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem crê nisso? Tem gente que não vai ter nada. De uma hora para outra da pobreza, Deus vai levá-lo para a prosperidade. Quem recebe isso em nome do Senhor? Mas você vai ter que ler e entender aquilo que o Senhor está falando com você. Há uma voz que eu não posso deixar de lado. É a voz da revelação. A voz que me impede de atuar, que me impede de falar. Mas é a voz da revelação do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. As minhas mãos, entrego a ti meu coração, entrego a ti tudo que sou, usa-me.